humildade. Não é raro a humildade tornar-se empática para alguns que a julga cansativa e pouco sincera. Não era desse tipo a humildade que viveu o protagonista desta história. Padre, dizia uma mulher, há 3 dias que estou aqui e ainda não consegui falar com o Senhor. No paraíso, minha filha, lá teremos bastante tempo para falarmos. Andei 100 léguas para vê-lo e agora o Senhor concede-me tão pouco tempo. Pois olhe, que não valia a pena andar tanto para ver este traste que acaba de ver. E ainda uma outra senhora disse: Padre, ainda não consegui vê-lo nem ouvi-lo. Será que vou ter esta sorte agora? Sorte? Diz a senhora. Não se preocupe, não perdeu grande coisa, por não ver nem ouvir este traste. Por fim, esta que nos ensina que não vale a pena perder tempo com os discursos tolos. Padre, apenas quero dizer-lhe uma palavrinha. Pois, filha, já dissestes mais de 20. Ele não tinha meias medidas, gostava de ser sincero e de dizer a verdade, mas dizia com graça. Aqui ficamos estes fatos. Uma mocinha que lhe foi pedir: Padre, gostaria que me dissesse qual é a minha vocação. A sua vocação, minha filha, é ir para o céu. E você, não acha que esta também é a sua vocação? Prêmio para a hospitalidade. Por favor, dê-me um pedacinho de chão para poder passar esta noite fria. Sim, não apenas um pedacinho de chão, mas uma cama quente, pois você vem em nome do Senhor. Quem batia a porta de um jovem casal era um pobre que se chamava Bento José Labre, que mais tarde seria canonizado pela igreja como modelo de entrega ao cuidado dos mais pobres. Este jovem casal exemplar dava hospedagem com muito amor cristão, praticando assim aquela obra de misericórdia que diz: dá pousada aos peregrinos. Anos mais tarde, este casal foi generosamente abençoado por essa e outras virtudes, com o dom de precioso rebento, a qual foi dado o nome de João. Foi no dia 8 de maio de 1786 e numa pequenina aldeia no sul da França, chamada Darlide, veio ao mundo este menino, que com o tempo seria proclamado padroeiro de todos os pássaros, padroeiro de todos os párocos do mundo. Os seus pais eram cristãos, muito fiéis, de tal modo, no próprio dia do nascimento, levaram a criança à sagrada pia do batismo. Eles sabiam muito bem que com a sagrada pia do batismo, esse sacramento, aquele fruto de amor com que Deus os tinha presenteado, obteria nada mais, nada menos como essas 4 coisas: ser filho de Deus de modo muito mais especial do que já era pelo simples fato de ser criatura humana, ser irmão de Jesus Cristo, pois ele tinha descido do céu para nos fazer irmãos, ser membro vivo da igreja, uma vez que estava enxertado nela com o ramo na videira, ser herdeiro do reino dos céus, pois Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, conquistou para nós este reino. Tempos de perseguição. Porque a igreja está fechada? Papai, no caminho eu vi uma cruz no chão, com que feita para ser pisada. Quem será que fez uma coisa dessas? Perguntava o
pequenino João, que ainda não podia compreender os ares de revolução e perseguição religiosa que varriam a França. Ele ainda era apenas uma criancinha. Todo dia chegava notícia de pessoas cristãs e honradas que eram guilhotinadas, e igrejas que iam sendo incendiadas por outro lado. Até onde chegaremos? Interrogavam seus bons camponeses. Apesar disso, os pais de João continuavam a educar os filhos na verdadeira fé, e embora tivesse dificuldade em praticar a fé em público, faziam-no em casa sem medo de ser acusados e mortos. Para consolar por lhe terem tirado um texto de João muito gostava, deram-lhe uma imagenzinha de Virgem Maria, pequenina de madeira. Nunca mais abandonaria e havia de trazê-la sempre consigo. Apesar da perseguição, alguns sacerdotes zelosos visitavam as famílias, animando os cristãos a perseverarem na fé dos seus antepassados. Certo dia, um desses sacerdotes disse a João: "Quantos anos você tem?" 11. "Já fez primeira comunhão?" "Não, a igreja está fechada." "Não se preocupe, como não podemos fazê-la aqui, vamos a Cook, lá num salão com as janelas fechadas. Eu te darei Jesus Eucarístico pela primeira vez. E assim aconteceu. Vocação sacerdotal. Se eu pudesse ser padre, dizia o menino João, o Senhor Mestre não poderia aceitar o meu filho João nas suas aulas como ouvinte para se preparar para entrar no seminário? Pedia a mãe ao professor do vilarejo. Esta mãe via os anos passarem e considerava uma pena que seu filho, tão bom, trabalhador e obediente, não obtivesse os conhecimentos necessários para abraçar o estado sacerdotal que tanto desejava. Já tinha 19 anos, mas os estudos não lhe entravam na cabeça. Os companheiros faziam progressos visíveis e ele nada. Apesar de tudo, não desanimou. João sabia o que custa é o que tem valor, que é para chegar às coisas difíceis. É necessário sacrifício e até o heroísmo. Por fim, conseguiu entrar no seminário. Os companheiros, porém, olhavam-no, julgando-se superiores por verem que era tão crescido e não conseguia aprender o latim. Sofreu tanto que, a certa altura, ele próprio pedia aos superiores que deixassem ir embora, porque não tinha capacidade para os estudos. Em outra ocasião, os próprios superiores quiseram mandá-lo embora, porque não tinha cultura básica elementar de filosofia e de teologia. Entretanto, a virtude da constância, a santa perseverança, havia de cantar vitória. Veja-se o belo diálogo entre o reitor do seminário e o vigário-geral da diocese. Senhor vigário, já é hora de mandar o jovem Vianney para casa. Não serve para os estudos. Ele sabe rezar o terço? Ama Nossa Senhora? Sim, mas é melhor do que ninguém. Muito bem, sobre a minha responsabilidade seja ordenado sacerdote. Foi assim este jovem que não servia para os estudos, obteve aquilo que mais desejava, ser padre. A cura de Árdides durante 41 anos. João Maria Vianney
e foi ordenado sacerdote em 13 de agosto de 1815. Tinha conseguido finalmente realizar o maior anseio da sua vida, mas nenhum dos seus familiares esteve presente na ordenação ou na missa nova. Passou os 3 primeiros anos como coadjutor de École. Ao mesmo tempo, continuava a estudar. Finalmente, em 1818, foi nomeado pároco, cura de Ardires. Foi com essa apresentação pouco animadora que o vigário-geral o enviou para o seu novo campo de apostolado. Enviou-o para uma pequena paróquia muito má, para que o Senhor a faça boa. Naquele tempo era um pequeno grupo de casas bastante degradadas e, contudo, muito abandonada no campo espiritual. Quem diria ao jovem sacerdote de 32 anos que em breve milhares de peregrinos ali acorreram de toda parte da França até do estrangeiro para receber os conselhos e obter o perdão dos pecados devido à obra desse pobre padre? Dos 44 anos de padre que viveu na terra, 41 foram passados nessa aldeia que ele transformou por completo. É certo que em muitas ocasiões quis ir embora para outro lugar, mas o Senhor sempre lhe ajudou com as dificuldades para que acabasse os seus dias entre aqueles bons fios de Ardires, que ele amava muito mais do que si mesmo. Ao chegar em Ardires, na manhã de 9 de fevereiro de 1818, a autoridade do local lhe avisou o que guardava e não foi nada animador o quadro que lhe foi apresentado. Pouquíssima religiosidade, muita inveja e outros vícios, vales, blasfêmias, intelesquianismo e etc. Senhor, Senhor, foi a resposta de santo cura. Ganha a aposta. O amor de João Vianney para com Nossa Senhora nasceu por ele. Ele próprio se recordava disso quando já era um venerável ancião. Diante de uma imagem de Maria com as mãos juntas e dentro das da minha mãe, rezava a Nossa Senhora quando ele mal sabia articular as palavras. Quando ouvia tocar o ângelus instintivamente, sem ninguém me dissesse nada, punha as mãos e recitava a Ave Maria. Por isso, bem podia responder a um sacerdote auxiliar, quando este um dia lhe perguntou: Padre, quando é que começou o seu grande amor para com Nossa Senhora? Quando? Eu creio que já amava antes de ter nascido. Recordemos aquela imagenzinha da Virgem que sua boa mãe lhe deu para compensá-lo do aborrecimento causado pela irmãzinha que lhe quebrou o terço quando ele tinha apenas 4 anos. Nunca se esquecia daquela imagenzinha, nem a deixava de lado, nem para comer, nem para dormir, a largava. Não podia viver sem ela. Para se animar em muitas circunstâncias, ele falava com ela e lhe pedia conselho. Quanto já mais velho, ia para o campo trabalhar com um irmão mais velho. E era natural que lhe ganhasse do trabalho e que o rendimento
fosse também maior. João recorreu a um excelente plano para que o irmão não continuasse a tirar sarro dele. Colocava a imagenzinha a uma certa distância e, como não podia viver sem ela, trabalhava o mais que podia para alcançá-la. Depois beijava e ia colocar outra vez mais na frente. Depressa, o irmão percebeu que João ganharia a aposta. 20 horas por dia no confessionário. Não se preocupe, pois o seu marido salvou-se. Quando chegou a sua vez de se confessar, antes que ela começasse a falar, de novo o bom padre Vianney lhe disse as mesmas palavras que já tinha dito quando passou pela pobre mulher a caminho do confessionário. Ela tinha vindo de muito longe e nunca tinha visto o santo cura. Não sofra, pois o seu marido está no céu. Mas, padre, ele atirou-se da ponte e morreu sem se confessar. Sim, já sei, mas a Santíssima Virgem obteve do seu divino Filho a graça do arrependimento dos seus pecados, depois de se atirar atirar da ponte e não haver mais como impedir a queda. Não se lembra a senhora que no mês de maio, quando preparava as flores para o altar da Virgem, ele também trazia flores do campo, embora não se ajoelhasse nem a senhora o viesse rezar? Sim, padre, pois minha filha, este ato desinteressado feito à Virgem Maria obteve-lhe a graça da salvação. Fatos com este são frequentes no coração e vida de São Cura de Ars. Aquela aldeinha de pobres casas chegavam de toda aquela parte da França e do estrangeiro, entre 400 a 500 peregrinos por dia, para receber o perdão dos seus pecados. No último dia de sua vida, foram 120.000 peregrinos que chegaram até Ars. Alguns tinham que esperar vários dias para chegasse a sua vez de confessar. O santo cura não tinha tempo nem para comer, nem para descansar, algumas horas por dia. Durante as longas horas que passava sentado no confessionário, animava, consolava e orientava. No fim, dos que saíam cheios de alegria, com a certeza que terem recebido a graça de Deus. 3 dias perdidos. Um dia, conta Maria Emiardi, em que eu me lamentava na sua presença, das minhas dificuldades. Vi que ele começava a chorar. Perguntei-lhe a razão e ele disse: sem dúvida o Senhor tem sofrido durante estes dias, porque sempre ouvi muito forte, sem nunca chorar. Sim, minha filha, há 3 dias que eu não tenho tido qualquer sofrimento. Há 3 dias perdidos para a eternidade. Por isso é que eu choro. Foram muitas as virtudes que brilhavam no santo cura de Ars, mas não restavam dúvidas de que uma das que mais praticou em toda a sua existência foi a virtude da que mais praticou em a mortificação ou sacrifício. Ele tinha consciência de que nosso Senhor Jesus Cristo foi à nossa frente com a cruz, às costas, para nos dar exemplo, pois o discípulo não é maior do que o mestre. Ele próprio afirmou certa vez: quem disser, meu discípulo, tome sua cruz todos os dias e me siga-me. João Maria Vianney
carregou a sua cruz desde criança, com austeridade da vida, o trabalho, constância e dificuldade nos estudos. E mais tarde, ao longo de toda a circunstância de sua vida, foram inúmeras as provas que teve que sofrer sem contar nem medida. Ele sabia muito bem que para ir para o céu era preciso ir pela via estreita da penitência. Padre João, o Senhor nunca se impacientou? Sim, meus filhos, só Deus sabe quando eu tenho tido de lutar contra o meu temperamento para não arruinar com tudo. Mas não se recorda de alguma vez ter perdido as estribeiras? Sim, em certa ocasião peguei nesta mesa com tal violência que vocês nem seriam capazes de o fazer. Pobre cura de Árgiles! À medida em que os peregrinos se tornavam cada vez mais numerosos, houve alguém, como sempre acontece, que quis valer-se da ocasião para fazer uma pintura do rosto do cura confessor, a fim de vender como lembrança. Passado o santo, certo dia, por uma tenda, ouviu o seu retrato na vitrine e perguntou: "Quanto custa?" 5 francos, responderam-lhe. "Ah, você nunca o venderá. O pobre cura de Árgiles não vale tanto dinheiro." Costumava dizer: "A humildade é para as virtudes que a corrente é para o terço, une as contras, prende-as. Tirem a corrente e todas as contas que se soltam. Tire a humildade e todas as virtudes desaparecem." Incomodavam muito que o vendesse o seu retrato, e às vezes até ficava triste com aquele espetáculo. Por isso dizia: "Pobre cura Árgiles, ao que chegastes, penduram-te nas paredes como guilhotina. E sempre este carnaval. Vejam como sou infeliz, já não posso passar despercebido. Pendura-me e vende-me, pobre cura Árgiles, pobre cura d'Árgiles." O irmão Atanásio conta que certa vez alguém modelou uma pequena estatueta do santo e colocou numa vitrine para vender. O preço era um pouco mais elevado, 18 francos. Passou bastante tempo e ninguém a comprava. O santo ficou sabendo e comentou a sua bondade habitual: "Não me admira que ninguém queira comprar. É dinheiro demais para o pouco que vale este pobre homem. Não valho mais de 2 soldos. Se você não baixar o preço, nunca conseguirá vender." Tal era a sua humildade. No coração de Maria, quem se recorda com alegria da grande data de 8 de dezembro de 1854, depois de ter consultado todos os bispos do mundo, o Papa X, a quem os teólogos e escolas eclesiásticas tinham solicitado insistentemente que foi definido a dogma de Maria Santíssima desde o primeiro instante de sua concepção, tinha sido imune do pecado original. Nesse dia memorável
perante o regozijo de todos os fiéis cristãos e seus pastores, procedia a definição de dogma dessa verdade de fé, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, para os devotos de Maria. Para os devotos de Maria foi um dia maravilhoso, inesquecível. Para procurou celebrar essa data o melhor que pode. Se alguém amava Nossa Senhora e se gloriava aos seus triunfos, poucos a amavam, como o pároco dessa humilde aldeia do sul de França, o santo cura de Arles. Preparou com muita oração e penitência dessa data e preparou igualmente os seus paroquianos que tinham lhe recuperado os maus caminhos que seguiam quando ele chegou em Arles. Os testemunhos que nos chegaram neste dia são maravilhosos. O cônego Gardet disse que quando ele falava de santidade de Maria, das suas virtudes, emocionava-se por demais e inflamava os ouvintes, estimulando a todos para imitarem as virtudes da mãe. Chegou até nos crônica daquele dia inesquecível de 8 de dezembro de 1854. Diz assim: durante a noite houve uma aldeia iluminação geral. O senhor cura, antes de sair da igreja, quis com as próprias mãos tocar o grande sino. Foi tudo com uma imensa manifestação de júbilo. O santo cura fez uma procissão pelas ruas, acompanhado pelos sacerdotes presentes e pelos irmãos da Sagrada Família. O padre Vianney escreveu com seu próprio punho os nomes deles, de todos os paroquianos de Arles, e colocou os coração de prata que tinha mandado fazer para a imagem da Virgem Maria. A pior tentação de sempre. O seu grande amigo, Padre Camelete, já quase no fim dos seus dias, perguntou-lhe uma vez: Padre, o Senhor não tem necessidade de combater o amor próprio perante tantas maravilhas que opera, tanta gente que aqui vem de toda parte? Não, meu filho, não, essa tentação do orgulho não tem cabimento na minha alma. Eu sei que muito bem que não sou que opero essas maravilhas. Eu sou apenas um pobre instrumento de que o Senhor se serve para o bem. A minha pior tentação tem sido fazer sempre o desespero. Tem sido uma tremenda tortura durante toda a minha vida. Era por aí que o demônio tentava. Às vezes, acrescentou o santo cura, quando estou celebrando a missa, quero chegar o momento da que estou celebrando a missa, a consagração, e quando tenho Jesus nas minhas mãos, não quero separar-me dele, porque penso, se tiver a desgraça de ir para o inferno, pelo menos de recorde lá esses momentos celestiais que passei na terra, tendo nas minhas mãos. Mas, padre, como é possível pensar em condenar-se com o modo de vida que leva? Ai, meu filho, se eu tivesse a desgraça de me condenar, queria levar comigo o bom Deus, pois assim já não havia inferno, porque as chamas do amor apagariam
as chamas da justiça. Certa ocasião, teve uma confidência de que descobriria o grande amor que ardia no seu coração. Ao mesmo tempo, sua grande humildade. A noite estava eu na cama sem poder dormir e chorava a minha vida de pecado, mas logo ouvi uma voz que me dizia: em ti, Senhor, eu confiarei, não serei confundido. Pouco depois ouvi as mesmas palavras, mais fortes. Levantei-me e me senti muito consolado. Ficaria na terra. Uma vez, um bom amigo perguntou a Padre Vianney se o bom Deus lhe te escolher entre subir agora mesmo ao céu ou ficar na terra até o fim do mundo, a trabalhar pela conversão dos pecadores, o que você escolheria? Ficaria na terra até o fim do mundo? Até o fim do mundo. Mas quanto tempo à frente não se levantaria de manhã tão cedo? Ai, meu amigo, levantaria-me como agora, à meia-noite, e seria o mais feliz dos servos de Deus. A sua vida esgotava-se rapidamente, já não poderia arrastar por muitos mais tempos aquela natureza de tão duramente tinha castigado. Mas, mesmo nestes momentos, não desistiu de sua obsessão, a salvação das almas. Estes pecadores hão de acabar com a vida deste pobre pecador. As almas, só me interessam as almas. Certo dia, vendo que seu fim estava se aproximava, disse-lhe com a voz suave: aproxima-se meu fim. Chamem o meu confessor, quero me arrepender-me dos meus muitos pecados. Mais uma vez, quando lhe trouxera o sagrado viático, exclamou fora de si: que bom é o bom Deus! Quando não podemos ir ao seu encontro, vem ele mesmo ter conosco. Pediu que lhe rezassem os salmos penitenciais. Estavam cheios de paz, o seu rosto resplandecia maravilhosamente. Quando o leitor chegou àquelas palavras, que os anjos de Deus venham ao teu encontro, expirou. E o dia 4 de agosto em 1859 foi declarado padroeiro de todos os párocos da igreja. São João Maria Vianney, rogai por nós.